Olá a todos. Conforme expusemos na aula anterior, há uma diferença que deve ser levada muito em consideração daquilo que vem a ser Estado, daquilo que vem a ser governo. Nesse sentido, nós vamos agora apresentar uma sequência de autores que vão trabalhar ora um, ora outro caso e que são autores fundamentais para tentarmos entender o nosso mundo e que, de certa maneira, influenciaram bastante a nossa vida cotidiana até os dias de hoje. Nessa aula número 2, nós vamos tratar do autor chamado Nicolau Maquiavel. Maquiavel foi um autor, um pensador florentino, uma cidade daquilo que hoje nós conhecemos como Itália, da virada do século XV para o século XVI. Ele publicou diversos livros, tais como A Primeira Década de Tito Livio, História de Florença, mas, sem dúvida alguma, a obra mais conhecida de Maquiavel, ela se chama O Príncipe, né? E é interessante, quando a gente pensa esse livro, O Príncipe, pelo seguinte, quando a gente estuda esse livro. Em primeiro lugar, vamos tentar contextualizar essa obra. Na época de que Maquiavel publica esse livro, é uma época que era muito comum a publicação de pequenos libretos, de obras, que tratavam daquilo que ficou conhecido como governo dos príncipes. Era como se diversos autores apresentassem textos dando conselho aos diversos governantes. Então, nesse sentido, esses conselhos, eles, de uma forma geral, eles eram vinculados a ideias morais, como, por exemplo, que o príncipe deveria ser bom, que o príncipe deveria ser generoso, que o príncipe deveria ser um homem religioso, etc. Essa era a fórmula comum desse tipo de obra. Quando Maquiavel publica o seu livro em 1513, tá, esse livro O Príncipe, Maquiavel revoluciona toda essa discussão, por quê? Em primeiro lugar, logo na abertura do texto, ele chama a atenção que existem, na prática, dois tipos de principado. Isso está logo na abertura do livro. De um lado, Maquiavel afirma que existem os chamados principados hereditários ou antigos, tá? São principados que estão nas mãos da mesma família já há muito tempo. Principados, portanto, onde o seu governante ele está ali por obra e graça que seu pai esteve ali antes, que seu avô esteve ali e assim sucessivamente. Para esse tipo de principado, afirma Maquiavel, é relativamente simples de governar, porque a sociedade, a população, olhará sempre para o príncipe e lembrará de todos os seus antecessores. Então, nesse sentido, os principados antigos ou hereditários são principados que não apresentam grandes problemas de governo, salvo alguma bobagem muito grande que o príncipe daquele momento, o governante, possa cometer, possa produzir. Para ele, o que interessa é o segundo tipo de principado, que são os principados chamados novos. Ou seja, Maquiavel nos chama a atenção que o problema de se governar reside naquele principado onde o governante chegou naquele momento, seja porque ele tomou por força, seja por conquista, seja porque ele foi eleito. Aí vale uma citação, era muito comum príncipes serem eleitos naquele momento, isso não é um caso absurdo, né? E que, segundo o autor florentino, era esse que era o grande problema. E por que o principado novo é um problema? Porque, segundo Maquiavel, esse príncipe novo, ele se iguala na condição social a todos os seus governados. Em outras palavras, esse príncipe novo, ele precisa produzir uma série de atos para convencer, para, de alguma maneira, fazer com que a população acredite nele. Ora, é com base nesse argumento que Maquiavel desenvolve todo o seu livro. E quais são os aspectos principais desse principado novo, desse príncipe novo, e que Maquiavel começa a aconselhar, tá? O primeiro ponto fundamental, o primeiro ponto importante, é que Maquiavel chama a atenção de um dado que poucas pessoas perceberam. A sociedade, de uma forma geral, as pessoas, de uma forma geral, elas são extremamente preocupadas com o seu cotidiano, com o seu dia a dia. As pessoas, de uma forma geral, elas não têm a visão do país ou da cidade em que vivem.
E nesse sentido, elas são, nós poderíamos dizer, usar uma palavra bem atual, elas são superficiais. Os indivíduos, como costumeiramente, eles vivem na superfície das coisas. Eles não percebem aquilo que é de real importância para a administração da sua cidade, do seu território, do seu país. Ora, com isso, Maquiavel já apresenta então o primeiro conselho, um dos primeiros grandes conselhos a esse príncipe novo, que é perceber que as ações dele, do príncipe, elas de uma forma geral não serão bem recebidas, ou ainda, o que é pior, não serão compreendidas pela sociedade. Seja parte apoiando, seja criticando, a verdade, diz Maquiavel, é que o ato do governante ele não será entendido no seu âmago, nos seus objetivos. Isso vai fazer com que todas as ações governamentais, elas terão sempre oposição a elas. Ou seja, qualquer ato de qualquer governante, ele terá sempre, de imediato, um grupo de pessoas que não vai apoiar, que vai criticar e que vai fazer de tudo para que aquele governante mude de opinião ou mude de atitude. Ora, isso faz com que, se esse governante ele terá uma oposição constante a seu governo, Maquiavel então afirma que esse governante ele deve começar a agir lembrando sempre que o ato de governar é, antes de tudo, um ato de negociar politicamente as ações o tempo inteiro. Ou, em outras palavras, esse governante deve agir sempre como se estivesse num balcão de negócios. Na medida que ele toma uma atitude que provocará a ira ou a crítica de uma parte dessa sociedade, ele deve logo, imediatamente, se possível, provocar uma outra ação que amenize a crítica anterior. Ora, esse tipo de situação faz com que apareça uma das máximas mais conhecidas do livro O Príncipe, quando Maquiavel fala das atitudes tirânicas ou ruins em relação às boas atitudes. Num dado momento do livro, o nosso autor da aula de hoje, ele afirma o seguinte: se o governante ele tiver uma série de atos que sejam ruins, que inevitavelmente gerarão críticas, esse governante deve reunir todas essas ações e tomá-las de uma só vez. Tá? Ao contrário, se esse governante tiver uma única ação boa para produzir, o que ele deve fazer? Ele, se possível, deve dividi-la em várias partes e apresentar cada uma dessas partes vez por outra. Ora, qual é o resultado que se espera aí de acordo com o livro O Príncipe? Diz Maquiavel que fazendo dessa maneira, a população pensará que esse governante, ele, quando toma uma atitude ruim ou faz uma atitude que seja realmente tirânica, ele faz de uma forma pesada. Porém, ele sempre está fazendo alguma coisa boa. É interessante pensar que essa fórmula, por quê? Porque isso nos leva a uma segunda grande consideração sobre os argumentos de Nicolau Maquiavel. Ora, se a nossa primeira observação diz respeito que a política é um grande balcão de negócios, isso faz com que a segunda observação seja uma consequência direta da primeira. Se as ações do governante sempre terão oposição, se esse governante vai ter que negociar a sua ação, seu governo cotidiano dessa maneira, então a política, em Maquiavel, ela deverá ser obrigatoriamente amoral e aética. O que significa dizer com isso? O governante ele não pode empenhar a sua palavra em momento algum. Salvo, é claro, ele só vai empenhar se for interessante fazer isso. Deve-se ter em consciência de que ter uma política amoral e aética não significa dizer que a pessoa vá fazer coisas ruins o tempo inteiro. Não, ao contrário, ela fará coisas boas quando for interessante, tomará atitudes ruins quando for interessante. Esse que é o ponto-chave de uma política amoral e aética. Esse que é o ponto crucial para se perceber esse grande balcão de negócios que é a ideia em Maquiavel sobre a política.